só aqui, né? É mais fácil para a gente, né? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao 44º encontro do Great Valley. Bastante, né? E, gente, uma das coisas que a gente agradece muito em todos esses anos de encontros do Great Valley é a parceria que a gente tem com o Senac. Eles sempre abriram as portas para a gente aqui e a gente tem uma gratidão muito grande. Então, desde o começo estão apoiando a gente e isso para a gente é motivo de orgulho fazer parte aqui do Senac juntamente. Eu vou chamar aqui na frente agora a Poliana, que é a gerente daqui, e agradecer mais uma vez as portas sempre abertas aqui para o Great Valley. Tá bom, Poliana? Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Senac. Como o Rodrigo falou, eu sou Poliana, sou diretora aqui da unidade do Senac Jundiaí. Para nós é um orgulho e um prazer recebê-los na noite de hoje. A parceria é muito importante para a gente, proporciona aos nossos alunos acesso a informações, conhecimento, que é a nossa missão, né? Despertar o interesse dos nossos alunos nos mais diversos temas. E esse tema de hoje, especialmente, é um tema que abrange muitas áreas, né? Que é de interesse de muitas áreas. Então, agradeço Borim, Rodrigo e a toda a equipe, todo o pessoal envolvido com o Great Valley. Muito obrigada pela parceria. Um abraço. Obrigado, Poliana. É importante sempre a gente ressaltar que inovação não é só ligada à tecnologia, né? Inovação está em todas as áreas. Então, acho que é importante a gente sempre estar ciente disso e no que a gente estiver fazendo, sempre poder inovar, né? Eu vou dar algumas palavrinhas rápidas aqui para a gente poder ser rápido, né? E a gente conseguir ter tempo aí para fazer a apresentação, tá? O Great Valley nasceu há 44 encontros atrás, né? Foi uma ideia de um grupo de pessoas que queria realmente fazer a diferença quando a gente tratava de inovação, de tecnologia aqui na cidade, tá? Então, assim, eu sou um dos co-founders, junto com o Borim, que está aqui com a gente. Então, a gente começou lá atrás e é um trabalho árduo, porque assim, é a gente que faz, a gente não tem recurso, a gente não tem dinheiro, a gente vai realmente passando aí Pix para as pessoas ajudarem, né? E o Senac está aqui com a gente desde o começo, tá? Então, aqui a gente tem a parte do check-in, se vocês quiserem colocar o QR Code aqui, então vocês vão colocar aqui, se estiverem presentes aqui, tá? Para vocês conhecerem, ou acessar aqui o greatvalley.com.br. Não está rolando aqui. Ah, beleza, então. Então aqui, ó, só explicando um pouquinho, né? Então, volta um pouquinho, só para poder explicar. Então, o Great Valley, como eu falei para vocês, é uma comunidade, a gente é sem fins lucrativos. Uma das frentes que a gente tem são esses encontros. Toda primeira quarta-feira do mês a gente se encontra para poder falar alguma coisa sobre inovação, sobre tecnologia, tá? Nós temos pode ir no próximo aqui que eu vou explicar aqui. O próximo. Aí, ó. Então, os números que a gente tem aqui, esses números são um pouco antigos, mas assim, só para vocês entenderem. Já foram mais de 40 encontros, agora foi? Aí, então, belezinha, tá? Então, nós temos os nossos grupos de WhatsApp, que é importante a gente ressaltar, não é aqueles grupos de WhatsApp que vai ter corrente, não vai ter nada disso, tá? E o interessante desses grupos é que a gente tem uma taxa de 80% de pessoas que entram e realmente leem as informações que estão passadas lá. Então, são encontros, são eventos que a gente tem, que a gente sempre trata da questão de tecnologia. E uma das frentes do WhatsApp é o quê? A gente sempre fala para o pessoal, olha, aqui é para a gente poder se ajudar. Então, começa com eu preciso de e pede ajuda, que a comunidade está aqui querendo ajudar vocês. Então, isso dá para a gente fazer. São mais de 1.000 participantes, mais de 245 startups mapeadas, 95 anos de investidores, 67 indústrias, desenvolvedores também nós temos aqui, mais de 83 devs, mais de 50 incubadoras e aceleradoras e mais de 13 representantes do governo que estão dentro aqui da nossa comunidade, tá, gente? Agora voltou aqui, ó. Então, como que faz para participar? A gente tem o site, que é greatvalley.com.br, né, para você também ler pelo QR Code lá. Então, você se cadastra, você consegue fazer o cadastro dentro da nossa comunidade e participa dos grupos de WhatsApp, tá? Então, a gente tem aqui também um catálogo das empresas para vocês conhecerem. E uma das coisas que a gente tem, acho que você não colocou, né, Boninho, que são tá, beleza.
Aqui, ó, o que são nossos encontros? A gente só tira férias em 2 meses, tá? Que é em julho e em dezembro. Então a gente está voltando das férias agora, então a gente em julho não tivemos encontro, mas agora a gente está aqui. Então o próximo encontro é em setembro, dia 2 de setembro, e aí a gente vai divulgando os próximos encontros nessas comunidades dos grupos de WhatsApp também, tá bom, pessoal? E aí dentro do nosso site a gente tem os subgrupos, né, que são as comunidades que são um pouco mais específicas. Então você fala assim, Rodrigo, eu quero falar uma coisa mais específica com algum tema. Então a gente tem aqui, ó, a parte do corporate, a gente tem a parte dos desenvolvedores, designers, a parte de ESG, ele tem que é uma pegada muito forte do Grape Valley, a gente tenta sempre divulgar ao máximo, tá? Os embaixadores das culturas e a equipe de mapeamento de cases, tá? Tipo assim, Rodrigo, eu não quero entrar no grupo geral, mas eu quero falar sobre, eu sou desenvolvedor, eu quero conversar com a minha galera, então dá para vocês entrarem ali, tá? Então, os próximos encontros, a gente está fazendo esse daqui, e o próximo é esse daqui, né, Boninho? Estratégia de geração de demandas, o recorde é o seu, né? E aí a gente vai divulgando lá quais são os próximos, tá bom? Vem fazer parte, que aqui vocês podem entrar, e o prêmio de inovação, que acho que é importante a gente falar, né? O prêmio de inovação, ele vai ser, o lançamento oficial vai ser quando, Boninho? Você quer que... Tá, então até 30 de setembro você tem o prêmio de inovação, então está aqui ó, as informações. Mas isso aqui está passando tudo também no grupo do WhatsApp, que acho que é importante que vocês conhecerem. Você quer que eu encerre por aqui ou pode continuar? Então tá bom. Quais são as categorias de prêmios? Inovação aberta, intraempreendedorismo e empresa inovadora, tá? A gente vai explicar tudo isso também nos grupos de WhatsApp, tá? E aí tem alguns critérios que a gente também depois para vocês conhecerem. Foram mais de 40 encontros, então a gente já teve diversos modelos de encontro, desde a parte do sistema de palestra como eventos, né? Então tem bastante coisa que a gente fez aqui, tá? E a gente já vai agora começar a palestra aqui com o Alexandre Borim, mas antes, por favor, venha aqui. O cara veio aqui dar uma palestra para vocês no dia do aniversário dele. Eu acho que merece um parabéns para vocês, né? Eu não sei quanto a vocês. Espero terminar a palestra. Se tiver de parabéns, vocês podem cantar. Beleza, viu, gente? Então, assim, olha, no dia do aniversário do cara, o cara tá aqui. Então, assim, isso que é gostar da comunidade, isso que é dar o sangue pra comunidade. Obrigado. Muito boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde para quem assistir a gravação depois. Gente, a nossa intenção aqui é gerar conteúdo de relevância, né, que vale não só para vocês presentes, mas que também outras pessoas possam ter esse acesso. E para mim é um grande prazer, primeiro porque eu não estou aqui porque eu organizei, junto com o Roger e tantos outros co-founders, mas eu estou aqui porque eu propus um tema. Eu falei, galera, eu posso falar disso daqui. E a gente, não sei se quem lembra, nós fizemos uma votação, aí tivemos 12 temas lá dos mais votados, a gente aleatorizou. Então o meu não foi o 12º menos votado, a gente só aleatorizou. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que cada um pode aportar. Então, assim como vocês, também tem outros temas que podem no futuro propor para vir aqui falar para a gente. Esse é o meu tema, eu sou apaixonado por marketing e sou engenheiro, estudei no ITA, na Unicamp, nada a ver com marketing. Mas depois eu me esforcei ao máximo para, de fato, fazer pós-graduações e trabalhei muito com isso. Então, adoro o tema. Propus realmente de muito coração e eu espero que vocês gostem. Isso aqui tem muito ensinamento, muito case que a gente foi coletando e traz aqui resumido para vocês. Então, a ideia é falar sobre estratégias no plural de geração de demanda e bora lá fazer esse tema da melhor maneira possível. Então, primeira coisa, pessoal, nós estamos falando de marketing, né? Toda empresa se organiza e é bom que esteja dividido. Se você está em uma empresa que tem marketing e vendas na mesma equipe, sugere trocar, porque o ideal é ficar separado. Porque esses caras têm que brigar uns com os outros. Então, vendas tem que reclamar de marketing, o marketing tem que reclamar de vendas. Isso é saudável, né? O marketing vai lá, bola um monte de estratégias criativas para fazer geração de leads, né? Leads são oportunidades, contatos, possibilidades de negócio que venham a ser realizados, né? Pessoas interessadas, a gente chama de leads. E aí o marketing faz tudo isso para gerar leads e chega a vendas e fala assim, não, mas esses leads não estão bons.
eles não estão qualificados, eles não estão prontos para comprar, né? Então é uma reclamação que vendas têm. Já ao contrário também acontece, o marketing gera um monte de leads, aí bota no colo de vendas, eles demoram 4 dias para retornar para o cliente, não atende direito, não manda proposta, o cliente começa a reclamar porque não recebeu a proposta. E aí o marketing começa a reclamar de vendas. Então isso aqui é uma coisa saudável. Hoje o nosso objetivo vai ser tratar e inspirar vocês a criarem vários casos de marketing, criação de demanda, geração de leads, mas isso daqui é extremamente importante que sejam bem atendidos. A gente vai falar um pouquinho sobre a conversão de um lead em efetivamente um negócio, ok? Então primeiro eu queria discutir esse assunto aqui, está bem na moda se falar sobre os vídeos curtos, a dopamina, as várias redes e vídeos que a gente fica sendo abordado o tempo todo. Então, a pergunta que se coloca é como está a nossa atenção? Como que a gente organiza o nosso pensamento? Será que nosso pensamento, nosso cérebro está acelerado, está focado, está disseminado em um monte de estímulos? Como é que está? Isso certamente mudou muito nos últimos 10 anos. E hoje eu acho esse número estrondoso, 9 horas em telas por dia, na média, é muita coisa. Adolescentes e jovens passando, 76% dos adolescentes passando mais de 4 horas por dia numa tela ou no celular, né? Então é realmente uma coisa que muda muito até os hábitos de consumo. Olha que interessante também com as revoluções tecnológicas, dado da Datafolha de junho de 2026, 48% temem perder o emprego para IA, né? É outro ponto importantíssimo, né? Será que nosso emprego certamente vai ser transformado pela IA, quase sem nenhuma exceção, mas será que a gente precisa temer em perder o emprego? O que a gente vai fazer? O que vai sobrar para a gente? Vamos abordar um pouquinho sobre isso também. Eu queria fazer uma linha de tempo aqui bem rápida com vocês. Eu acho que ninguém aqui viveu a Revolução Industrial, mas a revolução da internet, temos vários aqui, né? Lá para 1995, estourou mais aqui no Brasil. Redes sociais, anos 2000, smartphone indo para a mão de todo mundo, com uma inclusão maior que 95%. E por último, a IA, que não é uma onda, como foi metaverso, é um tsunami. E é muito importante que a gente saiba tirar valor e gerar valor nesse mundo de IA. Mas vejam que interessante. Com a internet e do acesso digital que a gente passou a ter, nós nos tornamos talvez um pouco mais desconectados da realidade. Com as redes sociais que eram para nos aproximar tanto, será que é verdade que nós estamos com uma epidemia de solidão? Com um monte de vídeos curtos, notificações que aparecem nos nossos telefones o tempo todo, você vai mandar uma mensagem que é importante para alguém, você chega lá, tem 4 mensagens não lidas, você para de fazer o que você estava fazendo para mudar o seu cérebro 4 vezes para 4 assuntos diferentes, até você lembrar o que você ia fazer quando você pegou o celular. Será que nosso cérebro está sobrecarregado? Será que a dopamina nos convence a ler um livro ao invés de assistir vídeos no YouTube ou no TikTok? E por último, será que agora com a IA, onde o raciocínio se tornou muito fácil, não mais o acesso à informação, mas o raciocínio, o que trabalhar, como compreender, como evoluir, como mergulhar nesses assuntos todos, será que a IA não tem o risco também de nos tornar passivos, né? Então fica aqui um grande alerta para que a gente saiba usar todas essas tecnologias da maneira correta e principalmente, do ponto de vista de marketing, a gente conseguir entender o nosso público em que ambiente está, em que hábitos está inserido, para que a gente tenha um persona, que a gente saiba qual é a descrição mais detalhada possível desse persona, porque sem saber um persona você não faz marketing, você não consegue atingir, você não chega no seu objetivo porque você está fazendo marketing para você e não para quem você deveria estar falando. E eu destaco ainda alguns pontos interessantes aqui, ó. Autosserviço e apps, né, em geral. A internet, claro, os sites e tudo mais, foi uma revolução importante, mas quando os apps começaram a se propagarem e autosserviço se tornou mais possível, vou dar um exemplo. Imagine vocês tendo que acessar o site da Vivo ou da Claro para resolver algo lá no passado.
Hoje em dia você vai tentar usar o site dessas operadoras, o site é péssimo. É tudo no app, não é? Eles gastam muito mais tempo de desenvolvimento no app e no autosserviço que o app permite do que no site, vejam vocês. Então eles também usam muita automação de processo, a gente vê cada vez mais tecnologias para isso. Lá, antes da inteligência artificial, se usava machine learning, né? Eu lembro de dar palestras sobre machine learning em parceria com a RD Station há quase 12 anos atrás, né? Então isso daqui é o princípio, são os primórdios da inteligência artificial sendo aplicada no marketing, né? E é esse tipo de tecnologia que o Netflix, por exemplo, te usa quando vai te falar, olha, esse filme aqui é 98% de acordo com o seu perfil. E é incrível, porque isso ele acerta, né? Porque de fato é uma máquina calculando, é uma rede neural, são contas estatísticas que permitem isso acontecer. Então, hoje nós estamos nessa fase, mas tem fases futuras, a gente tem que olhar já o que está acontecendo daqui para frente, né? Então, a agentificação, que é a próxima IA que está se construindo agora, vai ser ainda mais importante que a gente consiga, entendendo essas tecnologias, essas tendências, aplique isso não só no marketing que eu estou falando aqui, mas em muitos outros locais, né? E aspectos da nossa vida e do nosso trabalho. Então, um detalhe importante é que as pessoas vão continuar se relacionando não com empresas, mas com pessoas. Eu sempre falo, B2B, marketing, B2B significa de empresas comprando de empresas. E B2C, empresas comprando de consumidores. Desculpa, consumidores comprando de empresas. Business to consumer. Então, um detalhe interessante é que mesmo que você esteja comprando, uma empresa comprando de outra empresa, quem relaciona são as pessoas. É a pessoa que quer comprar para uma empresa, comprando de uma pessoa que quer vender para uma empresa. Então, lembre-se que esse caráter humano ele é sempre presente. E se eu tenho que vender, mesmo que eu tenha que vender aqui para uma pessoa que compra, como eu disse, em nome de uma empresa, eu tenho que saber que essa pessoa que está se relacionando comigo, antigamente tinha um certo comportamento e hoje está num outro comportamento. Então hoje, por exemplo, a gente vê, deixa eu dar um exemplo aqui, como seriam os consultores, ou mesmo professores, né? Vamos pensar um professor. O professor, 30 anos atrás, era um cara conteudista, ele vinha para explicar o conhecimento dele, passar o conhecimento dele, certo? Momento B, Senac da vida, Senac na veia, o professor não é o protagonista das aulas. Os alunos são protagonistas totalmente, vocês têm seus projetos, vocês bolam, escolhem os problemas a serem resolvidos, vocês bolam as soluções. Então, o professor se torna um mentor, um provocador, o cara que faz as perguntas certas, não é mesmo? O cliente é a mesma coisa. Existiam clientes que esperavam um produto que só resolvia o problema. Hoje, o cliente, tendo já informações pra caramba, podendo também ele buscar na internet, na IA e tudo mais, ele também tem outro nível de conteúdo quando você, como vendedor, chega para ele, quando você, como marqueteiro, vai falar para ele, você tem que saber, estar ciente de que você está falando de uma pessoa extremamente orientada, consciente do que já existe, né? Tem muito conhecimento sobre o próprio problema que ele quer resolver. A velocidade, a personalização é cada vez mais importante, ter diversidade na empresa também para que você possa, de fato, atender as pessoas da maneira certa e, de novo, com o persona mais definido e mais bem elaborado possível. Olha só que interessante, outro dado, né? 163% mais produtividade em setores que adotam IA, é da PwC, né, da Pricewaterhouse. E aqui uma observação importante, né? Isso é um potencial de geração de riqueza gigantesco, né? Então, vejam vocês, aqui, se a gente fosse se colocar como consumidores de IA ou usuários pesados de IA, é uma coisa. Agora, se a gente se colocar como protagonistas no mercado de IA, no seguinte sentido, eu vou usar não só como usuário, mas eu vou usar como um elemento no produto que eu estou oferecendo para o meu mercado. Aí a história muda de figura. Então, volto a dizer, se eu for simplesmente um usuário e pagar $10 de ChatGPT por mês, é uma coisa. Agora, se eu for protagonista nesse ciclo de geração de riqueza que eu menciono, diz muito respeito à inovação. Se eu for protagonista em criar um produto inovador, eu estou então pegando a IA e colocando dentro do meu produto. Eu vou começar a consumir APIs, o próprio ChatGPT,
o Claude, todos eles ajudam a gente a programar coisas, a usar as APIs deles mesmos, então a gente consegue com isso desenvolver produtos. Me lembro de um caso recente que eu estava com meus filhos discutindo um sistema de metas. Eu falei, vocês vão ganhar dinheiro com o papai agora. Eu vou estabelecer metas aqui e vocês vão ganhar dinheiro toda semana. A gente vai totalizar aqui. Eu queria que eles se comportassem bem, fizessem tarefa, deixassem a casa organizada. E aí eu falei, poxa, tá aí, né? Tão difícil ficar passando item a item. Eu entrei no ChatGPT e, na verdade, foi no Perplexity, eu não gosto do ChatGPT. Entrei no Perplexity e pedi para ele programar para mim um HTML único, guardando dados no próprio arquivo. E ele programou um sistema que meus filhos vão lá, eles clicam nos pontos, o sistema já totaliza os pontos e ainda tem um botãozinho enviar resultados para o papai. E ele clica e vai para o meu WhatsApp, uma mensagem do celular dele para mim, dizendo quantos pontos ele fez na semana. Gente, isso não demorou nem uma hora para fazer. Então, se a gente usa, estou resolvendo o meu próprio problema. Agora, se eu sou um pouquinho mais marqueteiro, e eu já vi gente vendendo essas coisas na internet, vende isso como sistema para os pais, né? Coisa linda, simples. Pare de... Como seria? Aliás, eu vi outro de um cara vendendo isso, eu comprei na hora. Depois ele me devolveu o dinheiro, porque não funcionava. Mas a propaganda dele foi assim, chega esse negócio de ficar pagando mesada fixa para o seu filho, faça ele merecer o que ele ganha. Com o nosso sistema comprovado por mais 300 pessoas, usuários, pais que estão adorando o sistema, você vai poder definir metas, ele vem aqui, ele aponta seus resultados e você recebe um resumo, você pode aprovar semanalmente todas as suas metas. Eu comprei. Paguei R$90. Você paga R$90, nunca mais você paga nada. Tipo, one time, paga a vez. Ele teve que devolver o dinheiro, porque realmente o sistema estava ruim. Mas, gente, eu tiro o chapéu pra gente assim. O cara bolou um negócio, foi lá, fez o marketing, não estava bom, prometeu o dinheiro de volta, deu o dinheiro de volta, porque estava realmente muito ruim o sistema do cara. Mas vai ser bom. Daqui 3 meses, 4 meses, devolvendo dinheiro para 2, 3 caras por semana, ele vai conseguir empreender. Então, vejam, não é difícil ter uma startup dessa forma, né? Dizem que a primeira unicórnio de um único funcionário está para ser criada, né? Ou seja, você sozinho às vezes consegue desenvolver uma empresa bilionária. E aqui uma coisa para tranquilizar a gente, né? O que a IA não faz, você faz. Ou o que a IA não fará, não faz, não fará também, possivelmente, você fará. E olha que legal que sobra para o humano, o que é humano. Soft skills, pensamento crítico. E isso daqui é mega destaque. Não dá para fazer marketing sem isso. Não dá para ser empreendedor. Não dá para vender as coisas sem ter empatia. E a máquina não tem empatia. O que eles têm é uma criação de relacionamento por viés de confirmação que é péssima, né? Ele faz você se sentir bem. Te elogia, aceita, né? Deslizes. Não, você tem razão, você pensou, mas tinha um errinho aqui no seu pensamento, tal. É o tipo de conversa que a gente vê muito frequentemente. Mas empatia, de fato, essas máquinas e a IA como um todo não tem. Então, se não tem empatia, se você precisa empreender, vender, você precisa de empatia. Então, não é com a IA. Então, nós estamos falando aqui de aspectos, por exemplo, no marketing. Sem dúvida a gente faz isso, eu faço toda hora. Crie 5 imagens, a gente faz prompts gigantes, né? Mas basicamente um prompt que diga, cria 5 imagens com um copy que eu estou deixando aqui embaixo, crie variações para eu fazer testes A, B, C, D e E. A IA faz super bem, as imagens ficam ótimas e roda, e com teste A, B, C, D e E, 5 imagens, você sabe qual que pegou melhor e tira o orçamento de todas as outras, pega só a que deu certo e explode no pago e no orgânico também. Foi assim que o cara me vendeu o softwarezinho que não funcionava dele lá. Mas, de novo, tira o chapéu pro cara. Ele está indo num caminho de desenvolver um produto que vai se tornar bom e ele já encontrou o caminho do marketing. Gente, encontrar o caminho do marketing é mais difícil do que encontrar a solução para um problema, tá? Tirem o chapéu para marqueteiro que rala e erra 15 vezes, 15 campanhas que dão errado, que não dão resultado ou que dão um pequeno resultado, que se somado se sustenta, mas é muito pouquinho cada iniciativa, mas uma hora esse cara dá o tiro certo. E na hora que ele encontra o tiro certo, a variação certa, o approach correto,
ele rende muito dinheiro para a empresa. Vou dar o exemplo do quinto andar. O quinto andar faz 10 anos que usa a mesma peça. Quanto vale o seu imóvel? Ou quanto você pagaria de aluguel? Quanto você receberia de aluguel pelo imóvel? Eles têm várias, mas é o quanto. E eles descobriram que isso é importante e gera um monte de leads para eles. Eles estão usando faz 10 anos. Vocês devem ter recebido já esse tipo de impressão, de campanha deles. 10 anos. Encontraram uma fonte incessante de leads. Isso é muito importante para qualquer empresa. Essa figura foi feita por IA, mas o conteúdo dela não foi feito por IA. Tá? Então, quem quiser tirar um print aqui, ó, faça isso, tire uma foto. Porque esse conteúdo mostra, e para quem trabalha com marketing e falar de geração de demanda, esse é um conteúdo que eu fiz uma curadoria gigantesca, e faz anos que eu pesquiso isso, e é todo tipo de canal que você pode acionar para fazer atração de leads, relacionar-se o quanto antes com esses leads e fazer as conversões finais, manter relacionamento, estimular a recompra. Tá? Então eu não vou passar pelos detalhes, mas vocês vão encontrar desde out of home aqui, como BuzzDoor, é um exemplo, até busca paga, que é o mais óbvio. Mas tem muita coisa antes, né, entre esses dois, além desses dois, tem muita coisa nesse espectro, né? Então é importante a gente, para cada negócio que vocês estejam tentando gerar demanda para ele, para cada negócio tem uma solução, tem um mix que precisa ser pensado, e aqui tem um resumo praticamente completo aí do que dá para se fazer, né? Desde a linha do inbound marketing, com e-mail, automação, cria conteúdos isca, busca remarketing para quem clicou, ouviu mais que 10 segundos do vídeo, cria landing page já na parte de conversão, quem não converteu faz recuperação de carrinho, trabalha muito bem o cross-media, vamos falar bastante sobre isso aqui na palestra, né? Então você pode trabalhar com SMS, RCS, chamar no WhatsApp, chama para grupo, trabalha grupo, então tudo isso são formas que quem é do marketing, ou quem vai precisar, acho que todos vocês em empresa pelo menos precisarão, podem gerar demanda por tudo isso, né? E lá em cima, mais na atração, é tudo mais simples de entender, mas também é bem complexo ao mesmo tempo, né? A gente tem desde do SEO lá, que é a otimização dos dispositivos de busca, dos algoritmos de busca, até influencers ou redes sociais, vídeos curtos, e tudo isso usado para posicionar e vender a sua ideia, seu produto. Então vamos falar primeiro dessa fase de atração, no começo do funil, e eu vou compartilhar com vocês uma figurinha de WhatsApp, que é essa daqui, que os meus filhos e a minha esposa fizeram para mim, porque eu vivo perguntando se tem QR Code. Eu adoro QR Code, eu acho uma invenção incrível. Então, uma vez eu encontrei o inventor do QR Code. E ele estava na TV. Foi assim que eu encontrei o cara. Mas eu gostei tanto, esse cara merece um prêmio. O professor Masahiro Hara, ele desenvolveu o QR Code, vou contar a história dele, na Toyota. E ele falou, a gente precisava de um sistema, porque a gente precisava identificar as peças do carro mais rapidamente, em um ambiente que tinha graxa, que era difícil. E eles desenvolveram um sistema de QR Code, que era um código de barras, que não funcionava para carro, porque a graxa atrapalhava tudo. E eles desenvolveram um código que é bidimensional, né, tem X e Y, e quando alguns pingos de graxa impedem algumas leituras, algumas partes dessa figura, ela continua funcionando. Se eu colocar meu dedo aqui, vocês conseguem ler esse QR Code. E era isso que ele inventou, essa questão dessa robustez do código para que fosse lido. Então eu vou parar a brincadeira aqui, mas de fato é uma invenção incrível, né? E eu sempre observo muito, do ponto de vista do marketing, como o QR Code é usado. Às vezes a gente vai dar consultoria, vai ajudar as empresas a venderem mais, e aí eu começo a falar alguma ideia e tal, aí eu falo a palavra QR Code. O empreendedor me para e fala assim, não, eu já uso. Como assim? Você usa? Não, eu já uso o QR Code lá na minha empresa. Eu falei, cara, acho que você não entendeu. O QR Code ele é
um gancho de uma estratégia. O que tem seu QR Code? Ah, tem meu WhatsApp. Putz, você não usa de verdade o QR Code. É uma porta de entrada, é um hot site, é um link que vai levar o seu potencial lead ou potencial cliente por uma jornada que você tem que descrever e escrever, senão não acontece. Então vejam, o QR Code não é uma coisa que você usa ou não usa, não. É uma estratégia que você tem ou não tem. Né? Usos simples como esse são óbvios. Eu quero um QR Code para ler o Pix. Fácil, né? A pessoa vai passar um Pix, ler o QR Code, já existe essa funcionalidade, muito fácil. Mas aí você vê, o cara tem que ler o QR Code para passar o Pix. Aí depois tem que mandar o comprovante via WhatsApp. Vocês fazem ideia de quantos passos tem daqui para cá? Às vezes parece simples, não, mas pagar Pix com QR Code é muito fácil. Não, cara, você paga, primeiro você tem que logar no banco, que Pix infelizmente não é tão interessante como outros sistemas que tem na China, que são incrivelmente mais fáceis. Mas tudo bem, você pagou, você está com o comprovante. Como você faz para mandar? Você vai ter que ler esse QR Code, vai ter que salvar o contato ou começar uma conversa com essa pessoa. Aí você vai ter que ir lá nas suas mídias e mandar o comprovante que você teve que salvar, dando print screen ou salvando, baixando, e mandar para cá. Isso não é fácil. São várias fases aí. É tempo de caixa, é tempo da pessoa. Não é um jeito legal de atender. Mas é esse o cara que fala, não, no meu negócio eu já tenho QR Code e tudo mais. Agora olha só que interessante, falando de jornada. Ele já tem QR Code, ele já usa QR Code. Legal. Quando esse cliente sair, como vai ser o relacionamento? Ele ainda pediu para adicionar e mandar o comprovante. Mas será que ele vai ter o trabalho de cadastrar esse contato em algum lugar? Será que o sistema dele vai mandar um SMS depois de 7 dias perguntando se deu certo o uso do produto e se ele precisa de alguma consultoria técnica ou de mais produto? Será que ele vai ter um CRM, um cadastro para poder ter uma régua de relacionamento futura com esse cliente? Ou esse cliente vai simplesmente ir embora e nunca mais vai ser abordado? Né? Então vejam vocês, hoje eu recebi uma mensagem da Lu do Magalu falando que eu sou uma pessoa maravilhosa. Né? Uma pessoa de luz, ela falou até, né? Eu falei, caramba. Até mandei para minha esposa e falei, olha só, tem gente que me reconhece. E aí, no final da mensagem, ela diz, aproveite, porque hoje, podem aproveitar se vocês quiserem, tem um código lá, Magalulu, que é para quem faz aniversário, ganha R$50 de desconto numa compra acima de 150. Então é isso. São campanhas que tem a ver com marketing em tempo real, ou seja, eles perceberam que era meu aniversário hoje, mandaram uma desculpa fantástica para eu comprar R$150 com eles e ganhar R$50 de crédito, de desconto, muito legal. Isso é o marketing que as pessoas estão dispostas a receber, tá? Nem todo marketing é chato, disturbing, né? Fica te atrapalhando, te interrompendo. Nem todo marketing, assim, o bom marketing é aquele marketing que a pessoa quer receber. Né? Tem pesquisas da Nielsen dizendo que o bom marketing, a boa oferta, quando ela tem um escopo bem definido, a pessoa vai adorar receber ela. Então, tirem essa baixa autoestima, às vezes, de vendedor ou de marketeiro. Não, mas eu não quero incomodar. Não, você incomode com a pessoa certa na hora certa, que vai ser muito legal. Isso aqui é muito legal. Sempre que eu mostro, né, que a gente está tendo uma evolução, hoje em dia os clientes não têm mais carteira, né, a carteira de motorista está lá, digital, a carteira de pagamento, nem cartão de crédito você tem mais, está tudo no celular, não é verdade? Pix, não tem mais carteira, você não usa mais dinheiro, enfim, muita oportunidade para fintechs e para modelos que ajudem esse ecossistema a se azeitar e rodar melhor, né? Um grande exemplo para mim é o MEG, não sei se vocês conhecem, é um enviador de Pix facilitado que você pode simplesmente falar, mande um Pix de R$40 para o CPF tal, e ela manda. Por voz, o dinheiro que está lá na continha que você já deixou, ela manda. Né? Então, olha aqui, ela reconhece qual é a chave ou qual é a conta, você confirma o envio de tanto para essa pessoa, sim, então sua transação é efetuada. Seu saldo é de, R$4.407.
não é foto minha, é só um exemplo. Então, isso é muito legal. Essa startup, o último round de investimentos que eles receberam foram 50 milhões de dólares. 50 milhões. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui não conseguiria criar um serviço assim? É fácil de criar um serviço assim. Só que tudo, claro, no empreendedorismo é isso. Né? Tem que ter a ideia certa e os meios certos de propagar para fazer aquilo acontecer. E adivinha a chave principal? Marketing. Isso daqui usou member get member, estratégias de membro conceito, de boca a boca, basicamente. Né? Estratégias de restrição. Eles, quando eu acompanhei no comecinho, né, tive um convite, consegui entrar, tinha minha conta. Eles falaram, você tem mais 4 convites aí, mas só 4. Né? Estratégia de restrição. E aí as pessoas iam passando, e todo mundo que fazia a transação, né? Aqui é ótimo, né? Por exemplo, aqui era uma chave celular, digamos assim. Então envie R$40 para o 011 9 qualquer coisa. Legal. Confirma, transação efetuada com sucesso. Marketing, o que eles fazem na sequência? O aplicativo fala assim, gostaria que eu enviasse o comprovante para o 011? Isso é marketing, não é? A pessoa até então não sabia nada da MEG, e de repente já está o 011 lá, e ele manda uma mensagem gratuita, simpática, e todo mundo quer esse tipo de marketing. E isso é solução que vende muito fácil, porque tem o persona definido, tem o problema definido. E eu vou perguntar agora mais para o coração de vocês. Qual o problema que eles resolveram? Porque pouco importa a solução. A gente sempre fala aqui no Great Valley, pouco importa a ideia de solução que você tem. A ideia não é importante. O importante é qual o problema que você está resolvendo. Qual que é o problema? Me ajudem. Que problema eles estão resolvendo aqui? Acessar o banco. Reduzir os passos para acessar, para resolver esse problema. Complexidade, gente, mandar Pix parece fácil, mas não é. Eles perceberam isso, então vamos fazer pelo WhatsApp. E resolveram, produtão, 50 milhões na conta. É assim que se faz. Parabéns, Meg, sou cliente deles há bastante tempo, bem legal. Aliás, conheci eles numa palestra do Great Valley. Olha como tem coisa nova que a gente traz aqui sempre. Vocês já viram esse tipo de anuncinho no banheiro, né? Esse é da ladies, esse é dos homens. E eu chamo a atenção, uma empresa aqui de Campinas, eu acho que é São Paulo, não sei. Eu chamo a atenção para o seguinte detalhe. Isso é sinalização, certo? Não faça isso, faça aquilo, beleza. Lembre-se, depois de você, outros vão utilizar esse sanitário, beleza. O que está escrito aqui? Solicite gratuitamente esse adesivo. markcola@markcola.com.br. Genial! Olha só. Quem iria solicitar um adesivo desse? O dono de alguma empresa, de algum lugar, de algum restaurante, não é mesmo? E se é gratuito? É uma propaganda que eu, como dono de alguma empresa, uma coisa, iria querer. E aí eu vou lá e escrevo e-mail para os caras. Essa estratégia deles tem quase 30 anos. E funciona. Por quê? Você está oferecendo um brinde, obviamente, junto com o brinde vai o catálogo de sinalização visual para empreendimentos, para empresas, para restaurantes da Mark Collar. Vamos tirar o chapéu para os caras, porque é muito bem bolada essa campanha. Ele gera uma coisa super antiquada, e-mail, mas ele conseguiu gerar, não tem um QR Code aqui. Concordam? E detalhe, já segmentou perfeitamente para os personas dele. Quem é o persona dele? É o cara que é dono do restaurante. Ele conseguiu com uma pequena chamadinha e é gratuito. Ele recebe esse adesivo para usar nos sanitários. Outro exemplo interessante, isso aqui foi em Jundiaí, ó. Futuras instalações da BMW em Jundiaí. QR Code aqui. O que será que é isso? Detalhe, estava no Coco Bambu. Veja que a marca comunica para o público certo. Né? A Coco Bambu tem um ticket um pouco maior. Então você coloca lá no serviço de restaurante deles um call to action, né? Uma chamada de ação de QR Code.
E outras coisas, por exemplo, aqui um uso bem interessante também é você propor, né, um sisteminha de fila de espera, você já consegue o contato da pessoa para ela receber um SMS, para ela receber um WhatsApp, a hora que chegar o momento da fila dela. Agora, olha só, né, nem tudo é QR Code bem feito, né? Imagine vocês estão passando no outdoor e vê um QR Code assim ou assim. Qual que é melhor? Óbvio que é o da direita, né, gente? E por que tanto se fazem QR Code desse jeito? Péssimo, difícil de leitura. Se você tem uma tela que não tem resolução, de longe não pega. Gente, qual que é a diferença desse daqui para cá? Os dois levariam, teoricamente, ao mesmo lugar. A pessoa encurtou o link. Em vez de clicar e codificar no QR Code um link gigantesco, ela foi lá e gerou um encurtador. Usou um encurtador e criou um link curto. Então aqui, ó, uma dica legal, esse site nós criamos, o gerador de qrcode.com.br. Aqui não tem nenhum tipo de pegadinha, não para de funcionar depois de tantas leituras. É impressionante. Outro dia eu vi uma campanha de marketing que ganhou Cannes, na França. Eu acessei o QR Code da imagem da campanha vencedora. Parecia uma propaganda. Você atingiu o limite de leituras do QR Code. Cannes. Pelo amor, né? Então, lembrar sempre de fazer esses encurtamentos e aí você pode gerar QR Codes mais bonitos, você pode, inclusive, embutir imagens. Olha só o que eu estava falando para vocês, né? Isso aqui funciona, está coberto. Aquele, obviamente, funciona. Esse funciona também, ó. Só esse aqui que não funciona, está um pouco muito coberto, né? Ficou um pouquinho demais coberto aí. E pegou um dos 3 quadradinhos lá. São 4 quadradinhos, né? Você pegar aqui não é problema, mas às vezes você pegar o grandinho aqui de cima com uma área maior, você acaba perdendo a função do QR Code. Mas é uma solução muito robusta, né? Um código de correção de erro muito interessante. E uma curiosidade para vocês, aqui que eu gosto do tema, isso é uma estrutura básica de um QR Code. Vocês vão perceber que todo QR Code tem um pontilhadinho de sim, não, aqui 010101, que passa do quadradinho de baixo para de cima. E esses daqui também são os quadradinhos de referência. Tem algumas marquinhas de codificação aqui que indicam que tipo de codificação e código de erro está sendo utilizado aí para... Todo o resto é informação. Então, todas as informações do link e tal ficam nessa região. O resto aqui é marcação de código, de como o QR Code funciona. E talvez seja por isso que este daqui não funcionou. Porque ele cobriu muito essa parte da codificação. O resto você teria um código de correção de erro. Bom, então, basta ter QR Code? Ah, eu tenho. Eu uso. Não. Tem que pensar na atração, como você vai fazer o relacionamento, como você vai converter essa pessoa no final. E a gente tem vários cases, eu vou compartilhar alguns casos aqui. Então, o primeiro ponto é, claro, entender quem é o usuário, qual a estratégia que você quer adotar, né? Então, como na frente do QR Code tem um usuário, e esse usuário ele é um cara mais imediatista, ele não vai ficar esperando o atendimento ou a informação que ele está buscando naquele momento. Não tem mais tempo para formulários. Então, quem tem landing page, não preenche o formulário, dá para repensar isso daí rapidamente. Vou dar exemplos disso. O empreendedor também vê, né, altos custos de leads, sem call to actions definidos, e às vezes ele fala, como eu falei, já usa o QR Code. E o vendedor está insatisfeito com a qualidade e quantidade de leads, isso é o que a gente vê. Agora, por detrás tem toda uma estratégia. Será que, ao invés de mandar para um formulário, eu não posso converter direto no WhatsApp? Se além disso, eu não, de repente, até colocar um bot para fazer uma primeira triagem e dar algum valor, que é o primeiro valor percebido pelo cliente, responder rápido, avançar no funil, todos esses são objetivos bem plausíveis e importantes numa campanha de conversão e geração de demanda. Então, a experiência tem que ser relevante para quem quer falar, inclusive com bot, não tem problema nenhum. Às vezes a gente manda um bom dia só para saber quais são as opções, não é mesmo? O duro é quando não tem uma automação e aí o vendedor recebe só do cliente um bom dia, né? Então,
Aí, como você responde isso, né? É difícil, né? Então, mínimo de automação, hoje em dia a gente vai muito no avançado, né? Hoje em dia, eu trabalho, na maioria dos bots que a gente desenvolve, faz com o IA, pega o ChatGPT, o Perplexity, o Code, e implanta no WhatsApp da empresa, para que a simpatia com que essas LLMs conseguem atender é incrível, eles entendem o problema, né? E eles conseguem entender a complexidade que o cliente apresenta e vai dando, claro, as soluções. E esse primeiro valor percebido é muito importante no atendimento e nessa conversão para vendas, o cliente perceba rapidamente um primeiro valor. Não, eu queria uma proposta, agora eu tenho a proposta, está aqui o link para baixar. Legal, já avançou. Se daqui a pouco vai entrar humano ou não, isso aí vai melhorar muito a experiência daquela pessoa. Mas o primeiro valor já foi entregue e o lead também, ele como lead para a empresa também foi qualificado. Então a gente super recomenda essas estratégias, né? A gente gosta bastante de falar sobre isso, né? Sobre cross-mídia, sobre esse imediatismo que o cliente tem apresentado, né? E quem puder, quiser, fica à vontade. Esse QR Code é da nossa coleção de links. Um deles tem o 2 Minutes to Grow, que é uma newsletter mensal que a gente manda com 2 minutinhos com algumas dicas relacionadas a como converter mais rápido os leads. Olha só que interessante, vou compartilhar com vocês outro case interessante aqui. A NBA Store é uma marca americana, né, que traz os times da NBA com produtos todos oficiais. E você entra numa loja dessa e você tem acesso a praticamente todos os times. E olha só o que eles estão fazendo, né? Vocês concordam que cada vez mais os clientes querem comprar, por exemplo, uma camiseta da Nike? Vão no site e compram, né? Não precisa da loja da Nike para fazer isso. Agora, olha só que interessante. A pergunta, então, que sobra é para que serve a loja? Porque se a loja é cara, não consegue nem dar desconto, às vezes, para bater o preço do site. Qual que é o futuro dessa loja? Essa é a pergunta que os marqueteiros precisam responder, né? Por que a gente tem uma loja, afinal de contas, se é caro, tem que manter gente, tem que criar um ambiente e tudo mais, e eu vou ter que bater o preço do meu concorrente que vende online? Mas essa pergunta é importante, que ela seja de fato respondida. A loja existe porque os clientes cada vez mais são pessoas. E lembrando da síndrome de solidão, das pessoas conectadas, mas nem tanto, né? Das experiências que elas buscam, as lojas vão poder ser ponto de encontro para que se crie tribos, que a pessoa comprando um produto, muitas vezes ela se sinta incluída numa tribo, como parte da galera, né? Nesse sentido de que ela realmente possa se encontrar com outras pessoas, né? Então vejam, lá na NBA de São Paulo eu estive nessa foto aqui lá, e você pode botar sua mão aqui nas bolas que estão aqui desenhadas e encravadas e pode comparar a sua mão com o tamanho da mão do LeBron James. O LeBron James tem um dedo desse tamanho assim, em relação à mão. E eu ponho a mão lá, comparo, olha que legal, né? Aí tem os próprios atletas lá também numa parede em tamanho real, você vai lá e tira uma selfie, né? Porque essa altura você... né? Então são experiências que ajudam a que aquela marca venda mais por prover um ambiente onde as pessoas se encontram, uma bandeira de diversidade, seja o que for, mas que as pessoas queiram se identificar, e aí passa a ser um símbolo, e a pessoa passa a fazer parte da tribo através da aquisição daquele produto, né? Então as gerações Z e Alpha são são definitivas nesse sentido. Para eles, comprar algo significa assinar embaixo os valores daquela marca. Então, se a bandeira aqui é a diversidade ou é a atividade física e tal, eles estão assinando embaixo aquela marca. Eles compram, senão eles não assinam, não compram, né? Então, a identidade de marca para o marketeiro é importantíssima nesse sentido. Então, resumo até aqui na parte de QR Code e estratégias para atrair. QR Code não é fim, é começo. E não é fim também, é meio, vale muito entrar
o atendimento humano para fazer a conversão, porque, de novo, empatia é coisa de gente, não é coisa de máquina. Nem a venda é o fim também. Uma venda é o começo da próxima. Então, se eu vou num restaurante e não tenho uma experiência tão boa, é uma coisa. Agora, se a experiência é legal, adivinha o que eu faço numa próxima, nem que não seja tão próxima, eu volto e recompro. Então, a gente acredita muito, eu acredito muito nessa conexão e no equilíbrio entre IA e o atendimento humano, por exemplo, para você fechar de fato. Né? Bom, vou compartilhar aqui com vocês um estudo comparativo, foi uma tese de mestrado apresentada por uma empresa chamada 8D Hubify, aqui do Brasil. E olha que interessante, call to actions neste século. Lembra que eu falei do formulário? Nossa, se a sua empresa, se seu negócio, seu produto, sua instituição, não importa, usa o formulário, dá uma pensadinha, porque a gente já está no conversacional faz 4 anos, né? Dá para conversar, entrevistar o cliente em vez de pedir para preencher um formulário. Aliás, me dão alguns motivos para não preencher um formulário. Pense. Um dos meus é, puxa, eu não sei se esse formulário no final vai funcionar. Quanto formulário de tem por aí que você clica e não acontece nada? Ou você clica de novo, tem que preencher tudo de novo, ou não te dá minimamente uma mensagem do que vai acontecer depois. Então, assim, é uma experiência péssima. Né? Então, quando a gente fala de landing page, que são páginas basicamente que até 10 anos atrás eram formulários, a gente precisa pensar de novo, repensar qual seria o call to action de uma landing page. Então, vou dar alguns exemplos aqui desse estudo. O que eles fizeram? Eles criaram essa briga aqui, essa comparação entre landing page, como formulário, e o WhatsApp. Então vamos ver. Isso é uma landing page no celular. Qual o nome da empresa? Qual o seu nome? Telefone profissional, escolha aqui dentre as opções, não sei o que. Iniciar. E criaram a mesma campanha, que começa com uma palavra-chave a partir do link, já gera aquela primeira palavra-chave, dá as boas-vindas e pergunta: e-mail, qual o nome da sua empresa, qual o seu nome, telefone profissional. Escolha dentre algumas opções. Igualzinho? As perguntas sim, mas qual que é a diferença da experiência aqui? Aí eu pergunto para vocês, quem acha mais legal o formulário, levanta a mão. Pode ter essa liberdade. Não, ninguém. E de fato os dados são impressionantes. Esse exemplo aqui jogou 50% do investimento no mobile, mandando para formulário, que entregava o material, e 50% do investimento veio para mobile, também, WhatsApp, que já entregava o material. Olha que interessante a diferença de conversão. A variação A, isso é um teste AB. A variação A gerou 16 vídeos de 4.600 visitas. A variação B, no WhatsApp, gerou 66 vídeos das mesmas, aproximadamente 4.000 e poucas visitas. Taxa de conversão 0,3, 1,3. Muito melhor. No marketing você dobra uma coisa, uma taxa dessa, já é muito, muito melhor. Aqui eles multiplicaram por 4. Outro exemplo interessante, Google Ads. O Google Ads não permitia mandar diretamente para o WhatsApp. Hoje já está diferente isso, tá? Mas nesse estudo, e é um estudo formal, então acho que vale a pena a gente deixar do jeito que está aqui, ele fez a mesma coisa no Google, jogou 50% do investimento para cá, formulário, 50% para cá, o objetivo era o WhatsApp. Qual é a diferença? Como o Google não jogava para o WhatsApp direto, ele jogou para uma pequena landing page que só tem uma imagem e um botão. Esse botão jogava para o WhatsApp. A gente vê isso hoje, né? É bem interessante. Estratégia muito legal, uma landing page de um botão. Lembra que eu falei, vamos repensar nossas landing pages? Landing page de um botão, jogava o WhatsApp e entregava. Legal. Aqui, por uma questão formal de estudo, eles também colocaram o mesmo botão no começo. A mesma fricção que aqui gera, aqui também vai gerar. E compararam o resultado.
De 2.200 leads, foram 2.200 cliques, 5 leads aqui na landing page e 6 vezes mais lá em cima, onde você tinha o atendimento pelo WhatsApp. Então, repare, 6 vezes mais landing page única de um botão, WhatsApp, para conversão. Legal, né? Isso aqui é muito legal. Passando para a fase de relacionamento agora, olha só que interessante, né? Isso daqui é um slide do Fábio Ricotta, são 2 slides do Fábio Ricotta. Ele é um cara da agência Messi que eu gosto muito, ele é um marqueteiro top, de muitas marcas grandes. E ele fala isso, ó, tecnologia mais relacionamento. Esse é o grande superpoder do inbound marketing desde a sua concepção. As automações, a gente vai falar sobre elas, né, devem ser usadas principalmente para dar uma experiência diferenciada. Tipo, o primeiro contato com a marca, com a campanha automatizada é legal. Porém, de nada adianta gerar uma oportunidade de negócio e ela ficar no limbo. E ele usa esse termo, porque de fato, vendas muitas vezes pega esses leads aí e demora. Demora quanto, irmão? 40 minutos, será que é pouco, irmão? Hoje em dia, 40 minutos é um absurdo de muito. Clientes imediatistas, comunicação em tempo real, marketing em tempo real tem que ser rápido. As estatísticas mostram que o retorno humano tem que ser de até 2 minutos para ser 183% maiores. 2 minutos. Porque o cliente, obviamente, ele tem informação, ele tem canal, ele tem outros anunciantes, ele vai para o próximo. E o que der o melhor atendimento, mesmo que seja assim, olha, já entendi seu problema, deixa comigo que eu vou fazer uma proposta para você, isso já é atendimento. Agora, deixar o cliente no limbo, é certeza que ele procura mais algumas opções e talvez encontre melhores que a sua. Olha só que interessante. Média de tempo de resposta, eles estimaram aqui, ó, 5 horas e 8 minutos para o cliente ser atendido por um comercial nesse caso. Né? Taxas de conversões muito mais baixas, com 30 minutos de retorno, falei 40, 30 que seja, com 5 minutos. Olha isso daqui. 100 vezes mais nesse dado que ele trouxe aqui. O tempo que o comercial leva para abordar a oportunidade, o lead, não importa. Quem atende mais rápido vende mais. E detalhe, 47% nunca responde. Vocês já viram o cliente brigando para ser atendido, para comprar? Eu já fui esse cliente milhares de vezes. Né? É muito comum. A gente está pronto para comprar e a gente não consegue um atendimento e um comprometimento da empresa para isso. Vou contar uma historinha aqui rápida para vocês. Uma vez eu estava no domingo pesquisando curso de inglês de conversação. Domingo, de manhã. Nenhuma das 2 empresas que eu entrei em contato tinha ligação, não tinha telefone, não tinha preço também. Tinha formulário. Isso faz uns 8 anos. Eu preenchi os 2 formulários. A Open English me ligou no domingo de manhã, menos de 10 minutos, do envio do meu formulário. Eu falei, cara, eu vou tirar o chapéu para vocês. Muito bom. Não, senhor Alexandre, mas você não sabe. Hoje é o último dia da promoção. Eu falei, amigo, eu trabalho com marketing, você não está entendendo. Trabalho com marketing, eu não vou comprar hoje não, tá? Só para a gente combinar um negócio aqui. Ele falou, não, tudo bem, mas ó, é verdade. Hoje é o último dia da promoção. Eu falei, não, mas não tem como eu ligar para você depois? Ele falou, olha, não. Infelizmente, se o senhor não tiver interesse, não tem problema, mas eu estou te informando, é o último dia da promoção. Eu não comprei na primeira hora. Mas eu, de fato, voltei lá. Eu comprei lá 180 horas de conversação em inglês. Acabei comprando. Mas assim, gente, é de tirar chapéu para essas empresas. O cara está lá num plantão de domingo para vender curso de inglês para quem está comprando e quer atendimento. Olha só, que legal. Tira chapéu para o Open English. A outra me retornou 2 dias depois. Eu já tinha comprado o Open English. Olha só que interessante. Então, desde essa minha experiência, eu até desenvolvi um produto lá na nossa empresa, na Prestes, e hoje em dia a gente consegue esse nível de integração aqui.
O cara leu o e-mail, não precisa nem mandar formulário, ele leu o e-mail ou visitou a página X 2 vezes, a gente liga para o cara, informa para ele e liga para ele, ou seja, consegue conectar. Não a Pressos ligando, mas a gente liga para o vendedor da empresa. Se o vendedor atender, mesmo que seja domingo, ia discar um, a tecnologia já conecta o cliente. Então, é nesse nível que a gente tem que atuar, para que eles conversem, claro, né? É nesse nível que a gente tem que atuar quando a gente vê o nosso persona e fala assim, realmente esse cara quer atendimento rápido, ele quer conversão. Então, vocês podem, né, sempre pensando em cross-mídia. O que é cross-mídia? Você converteu aqui o cara na internet, mas ele quer um contato no WhatsApp, ou ele quer uma ligação. Então, atenda ele rapidamente, com toda a prontidão, que ele vai te beneficiar como sendo a primeira escolha dele naquele produto, naquele problema que ele quer resolver. E outro exemplo aqui interessante, isso aconteceu em São José do Rio Preto, faz bastante tempo. A TMEVs, o logo deles não é mais esse, mas eles estavam interessados em propagar a importação de veículos Tesla como esse daqui. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram no shopping um Tesla e colocaram um QR Code na porta. Só isso. Não botaram mais nada. E não tinha vendedor também. E aí o que acontecia? Quando a pessoa lia, interessado no que estava acontecendo no carro, enfim, entrava um bot e o bot conversava com ele. Se fosse lead bom e validado, acontecia aquele sistema da ligaçãozinha. Ligava para o vendedor que foi em casa. Tem um lead aqui para você. Diz que para falar com o lead agora. Pois não, sou vendedor da marca, da importação, isso aqui. Então, uma coisa super simples. Então, veja, dava um monte de informações do carro. Uma carga completa custa R$ 72 para rodar 500 km, um sonho, né? Sabia que a fila de espera do veículo é 6 meses? Segue informações desse modelo. Dava tudo que o cara curioso queria saber. Mas o cara que qualificava e dizia que queria, aí ele era abordado pelo telefone. Então, outro exemplo de como você pode, de fato, usar um atendimento, uma experiência automatizada e depois trazer para o humano, para a conversão, que é a nossa última fase aqui da conversa. Então, acho que já ficou um pouquinho claro para vocês aí que a gente não pode ter uma landing page com um formulário mais. Hoje a gente tem que ter outras mídias, desde o Insta, desde as campanhas do orgânico, do remarketing, que é quando você percebe que o cara visitou a sua página, então você começa a mandar, né, anúncios patrocinados nas redes sociais para ele. E principalmente o WhatsApp. A gente precisa ter estratégias bem definidas para que essa geração de demanda aconteça, e o WhatsApp é importantíssimo. Eu costumo dizer que o WhatsApp hoje é o sistema operacional do brasileiro, é onde tudo acontece. Então, se tiver que priorizar algo, prioriza o WhatsApp, mas prioriza com inteligência, colocando automação, sendo uma experiência legal que o cliente vai ter com a sua empresa, com o seu projeto, quando tiver o WhatsApp lá, né? Então, de fato, hoje em dia, eu super admito, tem empresa que nem tem site mais, né? Usa as redes sociais e o atendimento personalizado para o WhatsApp e dá muito certo. Interessante, né? Estou dizendo que é desnecessário ter um site, eu acho importante. É uma imagem de marca, é um ponto de encontro, é um ponto de suporte também para quem comprou, para não ter desavenças na rede social. E quanto mais abertura de suporte e atendimento, inclusive no pós-expediente, aos domingos e feriados e sábados e assim por diante, mais legal fica a experiência do cliente, né? Eu trouxe um caso aqui interessante. Nós estamos compartilhando aqui um case do Banana Café. Nós encontramos o dono desse restaurante e falamos com ele: olha, quando um cliente vem aí, né, entra na sua loja, igual aquela loja de materiais de construção, ele sai e você tem o contato dele, você fez algum tipo de campanha? Não, ele não sai. Não, quer dizer, não é cadastrado, ele sai sem a gente conhecer ele. Então, o que a gente fez? Sabe o QR Code que fica com o cardápio do restaurante? Eu olhei para aquilo e falei assim: esse QR Code você já usa, né? Mas para que serve? Ele falou: não, isso aí serve um PDF. Cadê o cardápio? Eu falei: escuta,
posso mudar um pouquinho? E se a gente, em vez de um PDF, colocar um botzinho no WhatsApp, o QR Code leva para o bot? A primeira coisa que o bot faz é entregar o cardápio. Mas aí o bot conversa alguma coisinha a mais, e a gente pode ter pelo menos o contato desse sujeito, que tal? E assim foi. Então mandava aqui, banana, café, cardápio, pressione enviar para iniciar, o QR Code fazia isso já. O cliente mandava, está aqui o cardápio. Mas não deixe de receber nossas promoções, informe seu nome abaixo, queremos ter você sempre conosco. Ao responder, você nos autoriza a armazenar suas informações, LGPD. Qual o seu nome? Responda pular, caso não queira interagir. Respondi, Alexandre. Perfeito. Se o aniversário está chegando, use esse link para receber um brinde cupom especial. Quer solicitar uma proposta personalizada para o seu evento aqui no restaurante? Use esse link. E para mais links, acesse o Linktree. Qual a diferença? A diferença é que uma pessoa que antes saía e era anônima, né? Não era conhecida pela você, passou a ser conhecida. Qual é o resultado aqui? 18 mil leads em 6 meses. Deram nome, aceitaram o LGPD. 18 mil pessoas. Vocês entendem o que é 18 mil pessoas? Uma semana depois dessa interação, era feito, 6 dias depois dessa interação, era feito um envio de um RCS, que é aquele SMS com imagem. É muito legal, né? Não sei se vocês devem ter isso. Hoje em dia você manda um SMS, se você fizer uma programação de meta tags, você consegue mandar imagens juntos, texto junto, tudo num SMS de pouquíssimos caracteres mesmo. Isso tudo gera no telefone chamado, uma das vertentes é o RCS. 6 dias depois mandava um RCS. Por que 6 dias depois? Porque se o cara foi numa terça, na segunda ele está recebendo, ele vai ser convidado para voltar lá na terça. E há mais chance de ele converter. Então vejam, de uma coisa que não tinha nenhuma estratégia, era só informar, só estava fornecendo os PDFs, cardápio, o restaurante passou a ter uma estratégia de marketing poderosa, de relacionamento e poder promover os seus produtos. Né? Então, follow-up, recompra, mesmo que eu falo assim, mesmo que você for um cabeleireiro, anota pelo menos um caderninho que o cliente fulano, telefone e tal, passou no seu salão hoje. Por quê? Com um caderninho, daqui 30 dias, você manda uma mensagenzinha para ele, olha, hoje faz 30 dias que você cortou o cabelo com a gente, ou que você passou, fez tal tratamento. Lembre-se que as quartas-feiras tem muito menos movimento, as quintas-feiras tem muito menos movimento. Vem, agende aqui, segue o link, você mesmo escolhe o seu horário. Você acha que um cabeleireiro que faz isso vai vender mais ou menos corte e serviço? Eu vou dizer para mim, pelo meu caso, eu esqueço de cortar o cabelo. Então, se ele me lembra que faz um mês, ou eu sei que as mulheres demoram mais para cortar o cabelo, mas faça de maneira personalizada para o seu persona e para o seu cliente. Mas para um cabeleireiro, um barbeiro de homem, um mês é perfeito. Você já passou da hora de você cortar o cabelo. Vai lá e corta o cabelo de novo, né? Mas são estratégias simples que envolvem a gente pensar. Agora, faz isso no QR Code, claro, faz isso numa mensagem de WhatsApp, sempre vai dar mais resultado. Fala agora sobre automações. Tem muitos sistemas hoje em dia, eu trouxe os mais conhecidos aqui, 2 exemplos, N8N e Make. São plataformas low code ou no code que você pode conectar as coisas. O cara recebeu um e-mail, formato dado, posta em algum lugar, liga uma integração, manda outro e-mail e assim por diante. Webhook aqui, sei lá, aconteceu alguma coisa na internet, uma visitação de uma página, faz uma forma que é um pouco mais low code, né? Atualiza uma tabela ou coloca no Google Spreadsheets e assim por diante. Então são fluxos mais simplificados, né? Exigem pouca. Hoje em dia você cria fluxos assim. Você vai entrar no N8N, meio que uns códigozinhos, uma coisa esquisita. Eu não sou programador, mas você pega um modelo lá, joga num Cloud, ou você joga no Perplexity e fala assim, olha, cria um código parecido com esse para eu usar no N8N, que faça isso, em linguagem natural. Você descreve,
Ele te dá um código que na hora que você subir aqui vai aparecer todos esses gráficos e vai estar funcionando. Então é muito poderoso esse tipo de automação. Tá? Então vale a pena usar no marketing. Tá? Então isso aqui não estou falando aqui para fazer coisas técnicas, mas no marketing mesmo. Pense em campanhas que possam ter tempos do tipo, ó, ele cadastrou aqui, interagiu com o WhatsApp, daqui X dias vai acontecer tal coisa, daqui mais 2 dias, se ele escolher A ou B, vai acontecer tal coisa no A, tal coisa no B, e é super fácil de programar hoje o marketing que traga mais valor para o cliente. Né? Então, o exemplo do RCS que eu já mencionei, né? Então, você manda um textinho por SMS, isso se torna uma mensagem com imagem, com título, com descrição e ainda com botões, muitas vezes. Então, isso é uma coisa bem interessante, está tendo vários fornecedores, já eu não trabalho diretamente com fornecimento disso, mas é bem legal e dá para usar. Aqui é outro exemplo interessante, às vezes você tem nós temos parceria aqui, somos parte do clube de permuta, por exemplo. Né? Então você vai ter um evento, vocês podem pensar coisas assim como marqueteiros. Olha, eu quero que as pessoas que vêm no meu evento, lembra da loja, experiência, tribo, cria uma QR Code, faz com que algum sistema permita que as pessoas consigam se cadastrar e se trocar, se conhecerem, trocarem cartões. Esse é um exemplo de troca de cartões aí que a gente consegue programar no QR Code. Então são ideias assim que às vezes é um detalhe, é uma cereja que vai te permitir você de fato, como marketing, captar leads, gerar interação e gerar relacionamento de longo prazo. Interessante isso daqui, vocês estão vendo aqui à esquerda o Google Maps. Uma vez eu estava lá na região de Santana, São Paulo, Zona Norte, e eu falava, puxa, tem uma loja aqui por perto, eu preciso botar um pneu. Eu não sei se eles fazem o serviço de desentorte de roda que eu estava precisando. Eu vou ligar. Cliquei, procurei no Google Maps, vem isso daqui, aí vem aqui o botão ligar, eu cliquei e liguei, estava no carro. Olha que importante, não dá para digitar e falar no WhatsApp, era telefone. Adivinha, eu fui atendido por uma senhorita simpática, confirmou para mim que a loja de Santana de fato fazia o desentorte de roda, que o gerente era o Marcelo e que eu poderia falar para o Marcelo, informar o código XPTO, que eu não lembro, que ele iria me dar um desconto de R$120 na execução do serviço. Tira o chapéu para os caras. A mulher tinha um script que me impediu. Eu estava aqui, ó. Estava aqui, mais ou menos. Nessa virada eu encontrei, tinha um monte de loja de pneus. Nessa virada eu encontrei outras 2 lojas. Onde eu fui parar? Na isca que ela me deu do voucher, que se eu falasse que o Marcelo informasse o código e dissesse que eu fui atendido por ela me daria R$120. Olha só que interessante. Coisa que a gente não pensa. Esse cliente está ligando, tem motivo. Deixa eu já fisgar ele, garantir que ele venha e faça o serviço com a gente. E vocês sabem que serviço da desconto é tranquilo. Às vezes você tem um certo sobrepreço, tem uma margem interessante que dá para trabalhar, às vezes, como nesse caso, acho que ele permitia descontos bem relevantes, inclusive. Então, ideias simples que no marketing fazem também grande diferença no momento da conversão especificamente. Ainda de cross-media, olha só que legal, né? Aqui eu queria mostrar um exemplo para vocês. Promoção, seleção de prêmios Itaú. Nem sei se está em vigor ainda isso aqui, tá, gente? O que vocês estão vendo aqui, ó? O que é isso aqui? Site. Hot site. Mas por que não é itaú.com.br? Aí vão falar, é fraude, né? Não, não é. É o Itaú mesmo. Só que olha só, você está com campanha, rádio, TV, o que é mais fácil você comunicar? Com QR Code ou acesse agora seleçãodeprêmios.com.br. Acabou? Olha como é importante a cross-media. Aí eu digo para vocês, cross-media, mas eu uso. Não, mas como você usa?
A pessoa acessar aqui, por exemplo, imagina que você cria rapidamente um botão, uma landing page com um botão que manda para o WhatsApp. E o WhatsApp já vai atender a pessoa e já vai ter um lead dela. Na sequência, você pode colocar a vendedora até para ligar, se quiser. Entendem como é uma questão de simplificar e tirar fricção para o cliente. Uma coisa que está saindo muito, a gente trabalha com esse tipo de tecnologia também, é 0800. Aí o cliente liga lá na pressa e fala, a gente liga 0800, tal. Tá, você vai ter um call center de quantas posições? Então vai dar uma demanda, a gente está pensando em tanto, em que horários? Tá, então posso te ajudar. Mas quer saber? Faz isso não. Por que você não faz um cross-media? Como assim? Todo mundo que liga no 0800 escuta uma mensagem falando assim, muito obrigado pelo seu interesse. Vou te enviar agora mesmo um WhatsApp, uma mensagem no seu WhatsApp, acesse e garanta o seu cadastro na promoção pelo WhatsApp. Cross-media, em vez de ter um call center gigantesco, você elimina todo esse custo de investimento para ter alguma coisa integrada e de repente concentra no WhatsApp, numa landing page, na estratégia que vocês quiserem. Mas é importante que esse 0800 conseguiu mandar uma mensagem no WhatsApp ou ele conseguiu mandar um SMS, que a SMS é bem legal de trabalhar nesse sentido, porque a pessoa já está sabendo que vai receber. Se receber rápido, perfeito, não precisa nem gastar o WhatsApp, porque o WhatsApp é caro, né? Mandar pela API oficial da Meta custa aí cerca de 40 centavos. O SMS custa 5, 7 centavos para mandar. Então, uma coisa que dá bastante volume, você pode fazer para a sua base com certa frequência. E aqui, olha, falando de automação, olha que legal, eu trouxe aqui. Não sei se vocês já escutaram sobre ferramentas de automação de inbound, né? A mais famosa aqui no Brasil é o RD Station. Recentemente nós decidimos cancelar o RD Station, que era um custo muito alto, né? Coisa de investimento de cerca de entre 12 e 15 mil reais por ano. Eu falei, não está valendo a pena, a gente está com pouco uso de formulários. E a gente migrou no próprio WordPress, a gente criou alguns componentes aqui, notadamente esse Fluent Forms, que cria formulários dentro do próprio WordPress. E esse Spectra Blocks, que funciona com uma IA incrível, que você pede a página para ele, ele cria a página com todos os elementos, configura para você. Com esses dois componentes combinados, a gente conseguiu criar landing pages, criar formulários e com o Malt, que é um serviço gratuito, é o que está desenhado aqui. Não, desculpa. Não, acho que é assim. O Malt, que é um serviço, é uma plataforma de código aberto, que faz automação de marketing. Com esses dois componentes, que custa zero, você vai comprar a hospedagem, tá? Mas custa zero o WordPress, custa zero o Fluent Forms, custa zero o Spectra Block, você pode pagar um pouquinho aqui pela IA, e custa zero o Malt, que você consegue fazer a landing page, a inteligência, não precisa nem de M8N, nem Make. Então aqui eu trouxe só esse case, que é um case mais recente, que a gente descobriu que as coisas estão evoluindo muito rápidas realmente, então eu quis deixar de compartilhar o que a gente está fazendo aí de próximos passos e incentivar que vocês pensem nisso para os seus projetos, empresas e tudo mais. Poxa, que facilidade você poder criar uma página, um site com uma IA simplesmente gerando tudo isso, né? Muito legal, eu falo a gente está num momento muito legal de a gente estar vivo, porque as coisas estão acontecendo com uma facilidade incrível. Então é isso, gente. Vou deixar esse QR Code sim. Depois vocês descobrem o que ele faz. Mas é meu assistente pessoal que manda, troca meus dados com vocês. Então vocês primeiro informam o cartão de vocês, vamos dizer assim, e depois, por último, ele dá o meu cartão para vocês. Tá? Vou abrir para perguntas, mas desde já, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, levanta a mão, colega o microfone. Aqui. Ô, Bonita, coisa fantástica toda a apresentação. Eu tenho duas perguntas, pode, coisa rápida. Uma focada no negócio. Você comentou, anotei aqui, né, o caráter humano do relacionamento e o unicórnio de uma pessoa só. E falou muitas vezes sobre a questão do pequeno empreendedor, de estar usando inclusive várias ferramentas.
Eu queria entender de você, quando a gente tem um público, por exemplo, difícil aqui no Brasil, que, por exemplo, o agronegócio, a gente sabe que a tecnologia é muito difícil de chegar ali para os pequenos e médios produtores, agricultura familiar e tal, por exemplo. Que dica você daria para chegar nesse público? Eu sei que, por exemplo, mídias sociais eles acessam bastante, mas que dica você daria para chegar nesse público com tudo isso que você falou? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, particularmente eu sou um cara de tecnologia, e quando você mostrou o Mave, né? Não, aquele de transferência de Pix, o Mag. Eu, por exemplo, minha chave Pix é aleatória. Eu não tenho nem celular nem e-mail. E você citou exemplos de 0800, né, chamado de tal. Segurança no marketing, né? Porque a gente foi muito legal todas essas dicas, mas hoje a gente tem muito receio de receber propaganda e receber golpes. Perfeito, boas perguntas, obrigado. Então eu vou responder a última primeiro. Veja, a segurança é extremamente importante, né? O WhatsApp agora estabeleceu e já está em implementação isso, vocês já devem ter configurações para isso no WhatsApp de vocês agora, a maioria pelo menos, de você não revelar mais o seu número em qualquer interação. Então o WhatsApp ele passa o seu ID, o seu código, mas não passa o seu número de telefone. Né? Isso é uma melhoria. Claro que em qualquer campanha aqui, vocês viram, inclusive, exemplos, a gente cita, né? Ao responder, você nos autoriza a interagir com você pelo WhatsApp. Isso tudo é muito importante. E não é só porque a gente gosta e quer ser legal, não, porque é lei. A LGPD está aí para forçar, de fato, que a sua privacidade seja respeitada. Então, por exemplo, você não pode forçar uma pessoa a fornecer um dado confidencial para que ela veja o cardápio do seu restaurante. Isso não é correto. É por isso que para você aceitar dar o seu número, você tem que ter alguma outra oferta depois de ter dado já o cardápio para ela livremente. Né? Então são coisas de segurança importantes. Neste momento, vocês devem estar, como eu, recebendo ligações de fraudulentas, né? Mas demais, isso, a Anatel está com o cabelo de pé tentando fazer um monte de coisa para punir, para impedir. Não está dando certo, né? Hoje eu recebi 2 já. Eu recebi mais golpe hoje do que ligação do meu aniversário, cara. Sério, eu vou ver até a estatística, acho que eu recebi 3 de golpe. Como as pessoas mandam WhatsApp hoje, né? É de verdade, ó. 2 golpes, a Débora me ligou, obrigado. Contou. Mas ninguém, tudo WhatsApp. Então olha só que triste que é isso. Isso é triste, a gente não pode aceitar estratégias como essas de empresas reais e honestas. Fora golpe, obviamente, a gente não vai discutir o marketing do golpe, mas empresas sérias, né, a gente precisa, de fato, tratar os dados confidenciais com muita segurança e reconhecer. E também não fazer campanha ruim, né? Todos os momentos que eu falei, vai ter uma ligação, a pessoa vai receber uma ligação, porque ela está naquele momento interessada, igual eu, Open English, querendo saber o preço e ninguém se falar, e o cara me liga. Então isso é um ponto importante, acho que a gente tem sempre que pensar, se todo mundo fizer isso, vai dar certo? Isso é bom senso. Se toda empresa aqui fizer isso, vai dar certo? Não, não vai dar certo. Então não faça você como empresa. E agora voltando para a questão do agro, por exemplo, né? No marketing não tem receita pronta. Né? Eu vou te falar aqui, vou te prescrever o que você faz para o agro que vai dar certo. Mas, gente, mergulhem, entrem nos sapatos dos clientes de vocês, do seu persona, porque de lá você vai perceber coisas incríveis que vão brotar. Né? Então, por exemplo, no agro me ocorre, por exemplo, imprimir panfleto, cara. Panfleto mesmo, com tabelas, com informações. Outro dia eu vi uma campanha, o cara criou, o público dele era o agro, ele criou um panfleto que tinha um ilhós com uma parte rotativa. É tipo um PVCzinho. E você ia rodando funciona como se fosse uma régua de cálculo até, né? Você ia rodando o PVC para ele poder desenhar os nomes das vacas que ele tinha no pasto, leiteiras. E ao fazer esse planejamento circular, ele sabia, por exemplo, quais as vacas que estavam para entrar em
processo de fertilidade, lactação e, portanto, manter a produção dele constante. Gente, quem não vai querer um negócio desse numa feira de agricultura, por exemplo? Então, envolve você entender qual o problema que seu cliente tem, para como marqueteiro você chegar e fazer, eu quero pegar essa dor dele, facilitar. No caso do agro, entrega um produto, entrega um QR Code com o vídeo de como aplicar aquele produto, né? Um bot para conversar, cria uma IA que conhece tudo sobre os seus produtos para o agro, que possa interagir, mas com uma desculpa, né? Porque o marketing tem que ter um gancho, né? Com o gancho de que, olha, é uma IA que te ajuda a tirar dúvidas na sua lavoura, você pode inclusive mandar foto e ela consegue identificar doenças, ferrugem e tal. Então tem sempre que se criar esse tipo de coisa. E olha, a profusão de tecnologia no agro é gigantesca também, né? Então, hoje em dia, Starlink é uma coisa que conectou de uma forma, né, agora com essas antenas mini. Aliás, não sei se vocês já viram, liga o Wi-Fi de vocês na estrada para vocês verem quantos Starlinks mini aparecem. É impressionante, cara. É um por minuto, às vezes, cruzando. São pessoas que estão ficando conectadas, que trabalham no campo, que precisam de internet. E o mini da Starlink fica lá, dando cobertura para eles no campo. Interessante. Mais alguém, gente? Deixa eu ir até. Aqui. Deixa eu ir lá primeiro. Então, toda vez que você encurta um link, isso é bem legal. Os encurtadores, o melhor encurtador de link, tá? Eu falei do gerador de QR Code, que é o cara que gera o quadrado. Agora, o link curto, que vai gerar o QR Code bonitinho, com poucos pontos, que é fácil de leitura, o melhor que tem é o time.cc, vocês já viram? TINY.cc. Além de ele contar e te dar estatísticas, ele permite você alterar o QR Code. Porque isso é outro erro muito comum, gente. Vocês, quando imprimem ou fazem um panfleto, se aquele encurtador que vocês usaram não permite edição, se um dia mudar o seu site, sua página, sua codificação, você não consegue mais usar o panfleto sem jogar tudo fora. Então é bem importante que tenha-se nos encurtadores um contador e também a capacidade de edição. Então são pouquíssimos os que permitem editar. Se você fizer um encurtamento com bit.ly, ele não edita mais seu link, você vai ficar. E alguns outros encurtadores vão ser piores, que é o de Canhas lá, que para de funcionar, aí você tem que pagar para continuar funcionando. E às vezes é caro. Segunda pergunta. Boa noite, Alexandre. Boa noite. A minha não é bem uma dúvida, mas ela acaba englobando isso. Que hoje, por exemplo, eu estava no ponto de ônibus e eu vi um QR Code de uma moça que fazia tatuagem e era bem chamativo. Tanto que geralmente a gente olha para QR Code e acha que a gente nem escaneia de verdade, mas eu escaneei e era de tatuagem. Quando eu entrei nesse QR Code, ele era só do Instagram dela e era um tema muito nichado, então era aquele tipo de tatuagem que ela fazia. Tendo em vista o que você falou sobre atendimento de IA e vincular o WhatsApp, você acha que se ela tivesse vinculado a um chat, mesmo que seja do Instagram ou do WhatsApp, mesmo que seja uma IA que fosse responder pelo menos as primeiras mensagens, ela teria um público maior? Porque eu me desinteressei por ver o nicho dela. Claro. Podia ser que ela tivesse mais trabalhos do jeito que eu gostaria de fazer, só que como eu olhei, foi a primeira visão, né, do cliente, então eu olhei e falei, não é pra mim. Você acha que se ela tivesse vinculado a um chat, ia ser maior o público dela? Legal, sua pergunta me permite, inclusive, comentar uma coisa extra. Sim, automatizar é legal, porque já, no caso do Instagram, ela só mostrou imagens. Poxa, mas ela pode ter tantas outras coisas para mostrar. No mínimo, eu mostraria uma coleção de links. Linktree, por exemplo, linktr.ee, que é uma coleção de links. Né? Então, de repente, a pessoa não quer isso, mas se interessa por conhecer o trabalho, ou quer conversar com a pessoa, né? O Instagram é muito limitado e vai mostrar meio que a imagem. Imagina que naquela semana tinha uma promoção que ela estava fazendo de
de tatuagens do tipo X ou Y específica e não te agradou. Você não vai ficar rodando a timeline para ver as postagens antigas dela, né? Então é bem importante que ela tenha mais opções e que se ela treinar uma IA para responder os DMs, né, que são as mensagens diretas, ou o WhatsApp dela, que essa IA seja minimamente bem treinada para responder e também colocar um videozinho valeria a pena, porque no vídeo você já capta outras nuances que ela de fato quer se posicionar. Agora a sua pergunta me permite também dizer o seguinte, gente, tem muito empreendedor que é pangaré no marketing, mas pangaré no último nível, né? Tem gente que é tão pangaré que não quer nem um cliente mais porque a agenda está cheia, não sei, chega a dizer isso para você, né? Já tive reuniões com um médico que falou assim, Borinho, automatizar não, minha agenda é cheia. Eu falava para ele, e é cheia de paciente só particular, né? Não, peraí, tudo convênio, trabalha com convênio 95, sim. Falei, cara, tá aí. Se você dá o pior atendimento possível, adivinha o cliente que mais insiste para conseguir espaço na sua agenda? O de convênio, que não tem opção, o particular já foi embora, porque o seu atendimento é uma droga. Agenda cheia, grande coisa. A cheia dos caras errados. Se você é um médico bom, tem uma capacidade importante, tem uma fama importante, você trata de colocar só paciente particular aí, vamos melhorar isso daí. E aí é o seguinte, nós temos muito empreendedor que é pangaré. Então, se tem uma pessoa assim que conseguiu um canal, ela conseguiu alguma coisa, ela conseguiu um marketing legal, as pessoas estão interagindo, mas ela não atende. O que ela deveria fazer? Ela deveria gerar vídeo para outras tatuadoras. Se ela percebe que não está dando cola na arte dela, ela que gere para outras pessoas também. Então, ela conheça também o Estúdio X, especializado nisso, conheça também, e vai gerando lead e eventualmente ela pode chegar a vender, inclusive, esses leads para os colegas que quiserem estar junto com ela nessa boa estratégia de marketing que ela mesma criou. Legal, obrigado. Então a gente tem um ponto interessante também, cuidado com o QR Code que vocês encontram na rua, viu? Vocês já ouviram falar dos caras que jogam pendrive também e deixam jogado com vírus? É perigoso. O pendrive tem um link que, se você clicar, mostra que você sabe onde você está clicando. Então, cliquem e leiam QR Codes apenas que vocês souberem. São empresas sérias, pessoas que estão indo bem, porque pode ter um link de vírus, de fato, no QR Code, inclusive. Tem uma outra dúvida também, que eu já trabalhei nessa parte de vendas e a gente utilizava o atendimento automatizado. A gente que encaminhava a mensagem toda pronta já com a imagem para o cliente. A gente era a pessoa que enviava e esperava que ele desse retorno. Quando a gente estava fazendo, a gente tinha uma meta de atingir, enfim, quando a gente finalizava essa meta, a gente geralmente tinha entre, por exemplo, de 10 mensagens que eu mandei, só 2 respostas eu recebi. E uma eu consegui fazer uma pós-venda, né? Que o cliente ia na loja, fazia todo aquele sistema de cadastro, a gente enviava essa informação e geralmente ele respondia e muitas poucas vezes ele fazia a compra de volta. A conversão. E isso, a conversão. Então, quando a gente encaminhava, a gente tentou, né, fazer essa repescagem, aproveitou esse site que ele dava o número dos clientes pra gente, o interesse deles. E quando a gente encaminhava uma mensagem que a gente mesmo tinha escrito, a gente tinha muito mais retorno. De 10 a gente conseguia 5, 6, 7, às vezes todos. Muitas vezes a gente já conseguiu fazer a pós-venda também. Então eu queria também saber se Personalização. existe, assim, a empresa ela consegue se estruturar toda na IA, só que o atendimento humanizado, você acha que ele ajuda mais? Ou às vezes ele pode, de repente, interromper alguma coisa? O atendimento humanizado vai atrapalhar quando ele demora. Só isso. Ele é muito melhor. Né? Porque a gente quer conversar com gente, a gente quer olhar olho no olho, a gente quer ser entendido. Tudo bem, tem vezes que eu prefiro ser atendido pelo bot para me dar a segunda via do boleto, não é verdade? O bot é mais rápido para isso. Mas para a venda, para a conversão, para a aproximação, para a geração de valor, para a compreensão de valor, o que eu estou comprando, quanto que eu pago, o que você pode me dar de desconto, isso é uma capacidade que o humano tem de sorrir na voz e, de fato, empatizar com o outro.
Então, eu acredito muito no equilíbrio mesmo, uma balancinha entre tecnologia e atendimento humano. Porque a tecnologia dá a velocidade que o atendimento humano não consegue. Você dimensionar a gente o suficiente para estar disponível, esperando 2 minutos de resposta no máximo que a gente pode esperar, é muito caro você ter gente para fazer isso. Agora, põe um bot para cumprir esses 2 minutos, para entregar o primeiro valor e, na sequência, manda bem no humano. Isso é fórmula de sucesso. Para a maior parte dos segmentos vai ter que ser assim, gente. Vai ter que ser assim, rápido, mas em seguida, profundo, comprometido e humano. Acho que a gente pode apostar nisso. Legal, já são 9 horas, você ainda tem mais uma pergunta? Dá sim. Tem alguém aí que quer fazer? Está no fundo? Peraí, já volta. Licença, Alexandre, boa noite. Boa noite. Eu só queria um toque seu na questão muito mais do atendimento ao cliente, mas não ao cliente, mas à empresa. A minha empresa é uma empresa que ela trabalha com projetos mecânicos completamente focado a outras empresas, então é um B2B muito fechado. Como que a gente transforma todas essas estratégias de marketing e geração de demanda exatamente para empresas, porque não tem aquela demanda do cliente? Claro, perfeito. Muito comum, né? Empresas como a sua que fazem projetos super personalizados. Eles não têm um site que o cara pode comprar o serviço com a peça pronta. Isso é muito legal. Então, quanto mais personalizado e customizado, mais consultiva é a sua venda. E para ser consultivo, de fato, você tem que primeiro encontrar um bom gancho, a boa fonte incessante de leads. Seja feiras, eventos, você sabe o que o seu cliente, não sei qual o segmento da empresa, na área mecânica. Então você tem que entender o seu persona e envolver ele rapidamente em ganchos, propostas, proposições, visitas, promover eventos também é legal, você mesmo, promover visitas técnicas de um cliente visitando outros, que mais me ocorre? Mandar até mala direta, às vezes por correio. Olha só que loucura, gente. Vocês acham que funciona mandar mala direta pelo correio? Tem segmento que funciona. E ninguém manda mais carta para o cara recebe uma carta e ele lê. Olha só, vamos dar nossa atenção. Para mandar uma coisa digital, talvez ele se perca em muitas outras coisas. Às vezes a mala direta, com uma boa chamada na capa, faz o cara ler. Então imagina a facilidade que você teria de pegar um cadastro. Digamos que você venda lá válvulas de alta pressão na área mecânica. Digamos que seja isso. Aí você vai lá e procura todas as indústrias pelo KINAI delas que precisam de válvulas como a sua. Você manda uma mala direta, vai custar baixíssimo, vai custar pouquíssimo, e coloca na capa. Cansado de válvulas que não aguentam pressão? Abra isso daqui e descubra a solução para você. Coisa simples, mas que tem que ser testado. Qual a chance dessa dica que eu estou te dando funcionar? É a mesma chance dos infeliz dos marqueteiros, é a saga dos marqueteiros. É 5%, 3%, 2% de chance de funcionar. Mas quando você testar 40 coisas diferentes no seu segmento, você vai encontrar a fórmula e vai usar essa fórmula por muitos e muitos anos. Então, experimentem, não tenham medo, né? Isso é muito legal. Pensa. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Acho que trouxe muitos insights, né? E, inclusive, uma dor que eu tenho atualmente, eu também atuo no B2B. Nós temos uma página institucional, onde a gente apresenta lá os produtos e serviços, e tem a landing page para preencher o cadastro. Formulário! E a gente tem discutido exatamente essa questão do WhatsApp. E aí o que acontece? Sempre que eu faço uma campanha, normalmente a gente faz campanhas pelo HubSpot, eu costumo ver que 80% das pessoas que clicam por um PC, não clicam pelo celular. B2B. Ou seja, o WhatsApp funcionaria nesse caso? Total. Ou como que eu conseguiria fazer essa conexão? Sim, perfeito. Nós estamos falando justamente dessa campanha que te permite, em vez de criar ou cadastrar um formulário, interagir pelo WhatsApp. Veja você, quando eu estou numa fase de identificação, a gente chama de reconhecimento de problema, aprendizado, depois eu passo a uma fase no funil um pouco mais baixa de consideração de solução, até que eu entro numa fase de decisão de compra. Na hora que você coloca um call to action, uma chamada de ação, fale conosco no WhatsApp,
Você não está passando informação, mas você está tentando conexão. Você já está por uma consideração de solução ou uma decisão de compra. Então, nesse momento, não importa quem, eu volto a dizer, empresas não compram de empresas, e pessoas compram de pessoas, mesmo que elas estejam em empresas. Então, nesse caso, o seu call to action, sendo para um próximo passo, vai para o WhatsApp sem medo nenhum. Transforme suas landing pages em páginas simples. Não crie um monte de call to actions nas páginas do site. Só uma, tipo, vou dar um exemplo bom. Fale agora mesmo com o nosso consultor. Receba, na operação a gente usa que funciona super bem, eu até abro para vocês. Receba uma proposta em 1 minuto. Porque assim, tem gente que fala, né, arquiteto, eu tem muito de arquitetos, profissionais liberados. Mas como assim uma proposta em 1 minuto, Marinho? Eu não consigo. Cada empresa no tamanho. Na Prestes também tem um monte de produtos. Eu falo para eles, gente, peraí, manda uma proposta padrão, fala assim, olha, para você resolver esse problema de atendimento em 24 horas, esse produto custa tanto. Para você integrar seu WhatsApp com o ChatGPT, Cloud, Perplexity, custa tanto. Para você automatizar aqui e fazer uma chamada para o seu vendedor e falar imediatamente com o seu cliente, custa tanto. É uma proposta em 1 minuto. Eu não falei uma proposta personalizada em 1 minuto, mas o cara abre isso aí, tem tudo, tem os preços, que era o que ele precisava. Arquitetos, manda uma proposta PMG, né? Casa de tanto, casa dos seus sonhos, média, grande, projeto personalizado total, fale conosco, acabou, você matou o processo, você já gerou lead e bota rapidamente a sua equipe de vendas para atender esse lead, porque ele precisa de uma solução. Né? A gente tem que sair daquele lugar onde a gente pensa que vendedor é quem enche, né? Quem perturba, para aquele cara que te ajuda a encontrar a solução que você precisa, cara. E vai gerar valor para ele, vai gerar valor para você, todo mundo ganha e está tudo bem, é assim que funciona. Né? Então, eu sempre atendo muito bem quem me liga, eu vou até dar esse exemplo. Eu sempre atendo, porque eu sou de atendimento, sempre trabalhei com equipe de atendimento aí na Prestes. E eu sou muito respeitoso. Uma vez eu recebi uma ligação do cara da Vivo e eu sempre atendo. E eu pergunto, me fala brevemente o que você tem para me oferecer, mas seja objetivo. Ele me falou, me explicou. Eu tive dúvida, perguntei. Era uma chamada não solicitada. Vocês conhecem cold call? A gente odeia, né? Eu odeio as frases, mas essa daí, sabe o que aconteceu? Eu comprei o produto. E esse produto, da Vivo, me economizou, acho que por 2 anos e meio, R$1 milhão. R$1 milhão. Quem é empreendedor sabe que quando você economiza custo, isso sobra para você, para investimento, para outros projetos. Sobra. R$1 milhão me economizou uma chamada que eu atendi direito à pessoa. Eu fui atenciosa. Por quê? Volto a dizer, vendedor é quem tem alguma coisa que pode te agregar valor. Vai ser bom para ele, vai ser bom para você. Então, atendam, sejam assim, empáticos com os marqueteiros, porque eles estão tentando ajudar vocês também. Não só os vendedores, mas os marqueteiros também. Temos, só para fechar, por favor, a tecnologia NFC é a evolução dos QR Codes? Então, não é, viu, Enio? Eu gosto. Assim como a gente falava do Bluetooth, o BLE, né, que são Bluetooths de baixo consumo, que você poderia na loja se aproximar desse totem, e aí o Bluetooth já conversaria com o seu celular, teria uma interação. Então, o NFC tem a desvantagem de que você tem que pegar o seu celular, né, e aproximar. E às vezes isso é um pouco de atrito, né? Eu entendo que, embora as etiquetas NFC possam ter um monte de informações, download, você pode fornecer arquivo e tudo mais, mas eu acho que ainda, preponderantemente, a gente vai ter bastante espaço para o QR Code, porque as pessoas são mais habituadas, né? É aquela história, às vezes tem 2 tecnologias que são super parecidas, uma até melhor que a outra, mas uma pegou mais que a outra e vai. No marketing, hoje, eu diria que a gente tem que trabalhar o WhatsApp, QR Code, automação. Esse seria a receita mais fácil de funcionar. Agora, você quer ser criativo. Aí é outra história, né? Coloca um QR Code, que vocês são super criativos nos estandes do Senac. Eu tiro o chapéu também do Senac. Aí bota lá, aproxime seu celular daqui e experimente. Isso é super legal, porque o marketing da inovação também é marketing que destaca, né?
A pessoa é curiosa, e se seu persona é curioso, você identificou, você faz alguma coisa diferente também, super vale a pena. Gente, eu vou ficar mais tempo aqui, quem quiser. A gente faz agora o networking também normalmente. Então... Eu ia falar isso, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar direto com ele, tá? E uma salva de palmas para o nosso aniversariante. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até mais.